Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Bros Talks. Mais uma vez colecionando as curiosidades das nossas reuniões com empresários, com Verdade. pessoas que não são empresários, com os curiosos, com os amigos que se interessam. E por falar nisso, Diogo, o interesse pelo assunto inteligência artificial é uma coisa absurda, né? Todo mundo falando, é muita gente falando sobre, né? Muito lugar, anúncios que a gente vê, muita gente querendo vender inteligência artificial. E legal, é um mercado aquecido, para nós é bom, Sem né? dúvida. Abriu oportunidades para muita gente. E eu costumo falar, a gente lida mais com pequeno e médio empresário, com a nossa empresa, né? Com a Bros AI. Mas eu também lido com micro e pequenos empresários aí. E eu acho que é uma vantagem competitiva para os micros aí também, né? Eu acho que surgiu uma oportunidade do micro poder ter uma estrutura parecida com o pequeno, por exemplo, sem contratar muita gente, né? E sem falar que muitos do que nos ouvem e do que nos perguntam, etc., já convivem É, com a inteligência artificial, sabem, mas não utilizam todo o seu potencial no seu dia a dia, com e certeza. parte desse conhecimento nós vamos passar no dia de hoje. Exato. Então a nossa ideia é realmente falar um pouquinho sobre isso, desmistificar um pouquinho de novo a inteligência artificial, porque como o Marco disse, muitas vezes está do seu lado, aí já está dentro da sua empresa e você acha que precisa muito mais do que isso para usar e na verdade não. Na verdade você já poderia estar usando mais, já poderia estar com a produtividade mais alta, utilizando o que você já tem aí na mão. E muitas vezes gratuitamente. O que acontece é o que acontece sempre, Diogo. Tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo na correria e não tem tempo para se informar, não tem tempo para buscar mais detalhes sobre como fazer esse passo. Exatamente por isso que a Brose AI vem desenvolvendo um cardápio de treinamentos das mais variadas formas para que a gente possa aplicar tanto no público não empresarial como no público empresarial, para que eles comecem a entender o poder que eles já possuem em mãos que hoje não estão utilizando. É verdade, é verdade. Além de a gente ajudar em processos empresariais, né, dessa parte da integração da inteligência artificial com a empresa, é, na verdade, eu acho que faz parte da integração o treinamento, né? Porque tem um ponto importante aí. Quando a gente fala de inteligência artificial hoje, a primeira coisa que surge na mente de muitas pessoas, principalmente quem não tem empresa, quem trabalha em algum lugar, é CLT, eu vou perder meu emprego, ou, cara, para mim agora já era, não tenho chance. Bom, você ainda tem tempo, ainda tem chance, você deve aprender a mexer com inteligência artificial, entender o que que é. Mas na realidade, o intuito, por exemplo, quando nós vendemos inteligência artificial, né, quando a gente presta esse serviço de consultoria, nunca em nossa mente está a substituição de um funcionário. Pelo Sempre contrário. está pensando em melhorar a qualidade do serviço do funcionário, melhorar até a qualidade de vida dele. Porque Exatamente. ele vai trabalhar mais ali no que realmente importa, né? Parando de fazer aquelas coisas repetitivas, aquelas coisas chatas. Ontem mesmo a gente teve um exemplo, a gente conversou com o escritório de advocacia e tem um dos processos da empresa, logo quando o cara chega na empresa, ele perde 3 horas num processo que é um processo repetitivo que todos os dias ele tem que fazer. Agora, pô, se todos os dias se faz um processo repetitivo, que é ler um texto e separar para que, bom, eu não vou entrar em detalhes, mas vamos supor que tem um texto, dentro desse texto tem várias partes. E ele tem que identificar de qual pessoa é cada parte e distribuir para a equipe. Pô, você acha que a IA não vai fazer isso em 5 minutos? Sim. Isso quer dizer que esse cara vai ser demitido? Não, ele vai ser colocado para fazer algo que realmente de valor, o que realmente ele foi contratado, porque ele não foi contratado para fazer isso. Exato. Só está embutido dentro do dia a dia dele fazer isso porque não tem algo que faça. E dentro desse teu comentário tem um universo de informações e muitas delas são enganosas, né? Falou-se muito sobre a IA substituindo o trabalho humano, É, enfim. Eu creio que isso deva acontecer de fato, principalmente para aquelas atividades onde o ser humano corre um gravíssimo risco de vida. Vocês têm percebido, principalmente da parte da Tesla e algumas imagens que vêm da China, de autômatos
comandados por inteligência artificial, executando serviços físicos, vamos dizer assim, né? Você viu os robôs lutando com o Kung Fu? Exatamente. Cara, Aquilo foi uma demonstração, né? E vindo da China, a gente fica um pouquinho preocupado, mas já é uma demonstração da capacidade de coordenação, né? E a É. capacidade que a rede neural que eles prepararam para aqueles autômatos tem de executar tarefas, por exemplo, desarmar bombas, É. por exemplo, carregar pesos que seriam impraticáveis para um ser humano, movimentar objetos químicos danosos à saúde do ser humano. Ou seja, existem muitas aplicações. Inclusive, você deve ter, com certeza você deve ter visto, que uma empresa, recentemente, uma grande empresa internacional, decidiu demitir uma enorme quantidade de funcionários e substituir tudo por automação comercial. Você viu o que aconteceu com eles? Recontratou tudo. Teve que recontratar todo mundo. Por quê? Veja, por que que a gente aqui fala de consultoria em projetos de inteligência artificial? Porque nós não estamos falando de um negócio que é plug and play. É. Eu compro lá na banca, do it yourself, né? Faça você mesmo. Bricolagem, né? Como diria antigamente, né? Eu vou comprar na loja e vou colocar dentro do meu negócio. Muitos aspectos da empresa precisam ser avaliados até que a gente chegue à conclusão de qual é o processo ou o momento exato de você ligar uma inteligência artificial e fazer o quê? O aculturamento. Sem Você não dúvida. muda uma empresa do dia para a noite assim, ó, apaga um interruptor e liga outro. Inclusive, nesse ponto que eu queria chegar, do aculturamento. Quando a gente estava falando que o treinamento faz parte da integração da inteligência artificial na empresa, é justamente isso. Por esse medo e esse misticismo que se criou em cima da inteligência artificial, se o funcionário vê que o gestor da empresa, o colaborador está vendo o gestor uma movimentação diferente. Pô, tem uma empresa de inteligência artificial vindo aqui, o que que vai acontecer? Eu vou perder meu emprego. E isso pode trazer aquilo que a gente não quer, que é cair a produtividade, porque a Exatamente. pessoa fica preocupada, já começa a falar com a esposa, com o marido, fala, olha, tá entrando lá um negócio de inteligência artificial, não sei o que vai acontecer. Por isso que o treinamento, na nossa visão, está dentro da integração da inteligência artificial na empresa. Então, o aculturamento das pessoas, elas entenderem que a inteligência artificial está ali para ajudá-las e ensiná-las a usar da maneira correta, para que isso realmente aconteça, né. Então, tudo isso faz parte. Então tem o treinamento pré-implantação, tem o treinamento para a implantação, o pós-implantação e tem só o treinamento. Porque, igual a gente trouxe aqui no começo do vídeo, muitas vezes você já está lidando com a inteligência artificial, já está no seu dia a dia, você nem sabe. E muitas vezes você sabe que tem: "Ah, mas eu uso o ChatGPT", mas muitas vezes você não sabe, você está usando ali 20% do potencial Se dele, tanto, se tanto. se Então, tanto. é isso. Treinamento vale para isso também. E não só o treinamento que você é possível contratar de nós, mas nesse vídeo também a gente vai passar, nesse episódio, algumas dicas aí do que Muitas você dicas pode úteis. fazer no seu dia a dia, muitas vezes de graça, tá? E te mostrar essa diferença, talvez você entenda que existem várias outras coisas no mercado que você pode testar, usar e que já vai valer muito a pena, e que esse vídeo já vai ter valido a pena para você também ter assistido E aí. até antes de entrar no assunto do treinamento, que é um assunto extremamente interessante, importante, presta bastante atenção porque vai valer a pena para você. Falar uma última parte a respeito de substituição do trabalho Ah, humano. Na verdade, a nossa visão da inteligência artificial é assim, ó. Você não contrata pessoas para serem preenchedoras de formulários, nem preenchedoras de planilha em Excel. exato. Você contrata alguém para uma atividade, por exemplo, você é uma recepcionista de uma empresa. Então você está lá para desenvolver trabalhos que envolvam receber pessoas e lidar com pessoas. Isso é importantíssimo, é a porta de entrada de uma empresa. Apenas Perfeito. como um exemplo, né? Só que você passa 30, 40, 50, 60% do teu dia com trabalhos repetitivos e aí você recebe para ser recepcionista, mas você desempenha um papel de preenchedor de formulário. É o que eu estava falando lá, o cara, ele é uma coisa na empresa, só que 3 horas do dia dele, ele trabalha 8 horas, dessas 8 horas, 1 hora ele para pra almoçar, é isso, né? Exatamente. Então, 3 horas do dia, ou seja, quase metade do dia útil dele, ele tem que ficar olhando um texto e encaminhar para que pessoa vai cada parte daquilo lá. Não é esse, ele não foi contratado para isso. Não Ele foi, foi contratado para não outra foi, coisa. não foi. Isso aí caiu no colo dele lá, porque tem que ser feito, alguma coisa tem que ser feita, e ele
está fazendo. E só para finalizar da minha parte nesse assunto, a nossa grande preocupação, ou o nosso grande objetivo é fazer com que a aplicação correta de soluções de inteligência artificial gerem para a empresa uma competitividade, uma produtividade, qualidade e ganho de margem que permita que toda aquela equipe que está contratado, que está recebendo seu salário, continue na segurança de estar contratado recebendo seu salário. Exato. E aí, Perfeito. se você fatura X com 10 funcionários, o nosso objetivo é que você amanhã fature 2X, mas não com 20 funcionários, Com 11, 12, com 12, 13, com sei lá. 13. E aí, o que nós Depende do estamos negócio. falando? Contratação de pessoas. Não Contratação de estamos pessoas. falando de demissão. É Porque permitir que a empresa cresça com esse uma é margem mais saudável. o nosso intuito é que você continue crescendo, o empresário, a empresa continue crescendo de uma maneira sustentável, saudável e sustentável, e com os processos desenhados, tudo mapeado, tudo bonitinho e funcionando, talvez a maior parte automatizado, né? Aquilo que pelo menos que é muito repetitivo, que é, vamos dizer, o chato do dia a dia ali, uma IA fazendo. Ela não reclama, pô, ela não cansa, deixa ela Exato. fazer o chato. Exato. E ela faz muito bem isso. É, e E, barato. e recordando, vivemos num Barato. país onde a carga tributária pode fazer a diferença entre você ter um negócio ou não tê-lo, de você ter lucro ou prejuízo, de você continuar no mercado ou de você ser expurgado dele. É, Então, toda iniciativa inteligente que promove redução de custo no médio e longo prazo, ela tem por obrigação ser analisada com mais carinho pelo empresariado. É a base, inclusive nós hoje, mais uma vez, agradecendo aqui ao Sebrae pelo espaço que eles nos cedem. Sebrae é um parceiro querido. O Sebrae preconiza isso nos seus cursos, né? Quando você vem aprender a gestão, ou você vai fazer um Empretec no Sebrae, dos módulos, um dos estudos que você aprende aqui, né, da matéria que você aprende aqui, é exatamente você fazer a gestão financeira do teu negócio. perfeito. Que ao final da conta, o que importa para uma empresa não é nem vender, porque se você vende e não tem lucro, você não vai existir no tempo, mas é a última linha que importa. E definitivamente, na minha experiência de mais de 30 anos de mercado, eu digo a vocês o seguinte: você consegue, através dos projetos de IA, ter um payback, um ROI em cima desse investimento rapidamente como nenhuma outra ferramenta, e ele vai trazer para você um aumento do teu lucro operacional imediato. É. Diferente, por exemplo, de uma ferramenta de CRM que é implantada numa empresa, e isso também é, é uma dúvida das pessoas, né? Eu tenho que instalar alguma coisa na minha máquina, meu computador tem que ser bom, alguma coisa disso, né? Inteligência artificial é tudo em nuvem. Você não precisa se preocupar com nada, é tudo tranquilo. Mas essa é a grande diferença de você, por exemplo, colocar um CRM dentro da empresa, que você vê o resultado, é possível ter resultado, você vai ter resultado se usado da maneira correta, dependendo das pessoas imputar os dados corretamente e ter o acompanhamento, etc. E aí Exatamente. você vai medir o ROI disso num médio e longo prazo, Se é que calcula, se né? conseguir calcular, Se né? é que Se calcula. conseguir calcular. A inteligência artificial, se você levar em consideração só essa parte de carga tributária, de o tempo que gasta, quanto que custa a hora do colaborador, Vamos fazer uma quantas horas. conta, fazendo uma conta de Simples. padeiro, fazendo uma conta de padeiro com você. O trabalho que um agente de atendimento, por exemplo, depois a gente vai dar um pouco mais de informação a respeito disso, mas alguém que atenda os contatos que venham pelo WhatsApp ou que venham pelo Instagram, por exemplo, esse agente de atendimento, ele é um colaborador da tua empresa que trabalha 24 horas por dia, né? 7 dias por semana, ele não falta, ele não fica doente, ele não tem filho para buscar na escola, ele não vai processar a tua empresa por nenhum aspecto trabalhista que venha acontecer. Se ele for maltratado por um cliente, ele vai continuar com o mesmo padrão, a mesma excelência, o mesmo bom humor, se assim for o caso, Sim. para atender os próximos pacientes. E se você for replicar isso na vida real, só o custo de contratação de 3 pessoas para trabalhar em período CLT, para trabalhar as 24 horas. Então você tem que contratar essa pessoa, você tem que treinar, esperar ela amadurecer, aí ela começa a atender, aí ela fica doente. Acontece. Esse custo dessas 3 pessoas é de aproximadamente R$ 10.000 por mês. Só que é um custo que você vai ter sempre. Sempre.
né? Sem esquecer disso. Sempre. Ao contrário do investimento que você faz no agente, que ele substitui o trabalho dessas 3 pessoas, não que você não, mais uma vez, não que você vai demitir ninguém, mas você quer expandir o teu negócio, ao invés de você contratar nesse momento 3 pessoas, você traz um Ou agente para você fazer isso. coloca as pessoas num trabalho que realmente igual, tira Estratégia, ela do repetitivo lá e coloca no mais aquilo que ela inteligente. realmente vai fazer ali, desempenhar o papel dela da melhor maneira. Principalmente quando a gente quer fazer o quê? E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. A inteligência, o agente, ele vai lapidando, vai trazendo para um funil, que a gente define estrategicamente esse funil. E muitas vezes, quem é que vai fazer o arremate daquela venda? É. Quem é que vai fazer o acordo final, a assinatura de contrato? As A pessoas. gente indica que As esteja sempre pessoas. à mão das pessoas, Isso é entendeu? indissociável. Eu acho que Pessoas fazem negócio com pessoas, e isso é indissociável, na minha opinião. é isso aí. A não ser que seja uma venda do tipo tirar pedido, né? Uma venda repetitiva também, é Exato. só Uma pizza de aí mussarela, um combo de um exato, refrigerante, de um exato. sanduíche Que com a pessoa já refrigerante. ligou para pedir aquilo É e ela isso, já pede sempre, exato. Um aí produto previsível. exato, É diferente é de um isso aí. produto que é consultivo. Mas voltando aqui, Marco, por foco, eu até coloquei na tela para você aí também, as perguntas que a gente reuniu aqui, e hoje não necessariamente uma pergunta direta feita pelo empresário, mas as dúvidas que a gente tem encontrado pela frente Sim. e aproveitar e trazer, vamos dizer assim, esse treinamento gratuito para vocês hoje aqui. É Um pouquinho do que você pode fazer e abrir os seus olhos para aquilo que já está ao seu redor e você pode utilizar no seu dia a dia e muitas vezes de graça, né? verdade. Por exemplo, uma pergunta que a gente escuta demais, né? Poxa, mas eu vejo por aí ChatGPT, Gemini, agora o Claude voltou à cena Ah, tá aí de primeiro. destaque, É, né? Existe uma competição, né, Diogo? Uma competição violenta. E essa competição ela não é apenas tecnológica, do meu ponto de vista, ela é geopolítica de alguma pô, sem forma, dúvida. né? Essa corrida para. Porque a IA, aos olhos das potências, etc., ele tem um papel muito mais estratégico do que Com certeza, tecnológico, né? com Conta certeza. um pouco, para quem está nos ouvindo, um pouco dessas diferenças entre essas plataformas, essas grandes companhias. Eu acho que é o seguinte, simplificando tudo, né? Para nós, quanto mais concorrência, melhor. Pensando em nível consumidor, né? Sem pensar em geopolítica, sem pensar. Então, quanto mais, melhor. Com certeza. Porque você entra em preço, um quer oferecer algo a mais, mesmo que o preço seja o mesmo, e assim a gente vai evoluindo as coisas, né? Exatamente. Só dando um break, que você viu o que aconteceu com a indústria automobilística. Os carros Exato. da China entraram, tiveram que fazer o quê? Ah, já estavam dando 5 anos de garantia, vamos dar 6, Vamos 7, dar 8, 10. 10. É, Quem ganha com isso no final o é sempre, consumidor. é sempre o consumidor. Exatamente. E aí você pode. Provavelmente você está acostumado com o ChatGPT. E aí, talvez o Gemini, né? Ou alguns chamam de Gemini, do Google, né? Mas é isso, ChatGPT e Gemini é o que está ali na boca do pessoal. Copilot. Copilot, muita gente. Ninguém nem falaria do Copilot se não tivesse dentro da Microsoft, dentro das empresas, porque poucas pessoas usam. E poucas pessoas usam o potencial real dele também, porque se você usar o potencial real dele também é interessante. Mas só para você ter uma ideia, Marco. Pode ser que eu fale alguma que nem você conheça. Mas ó, a gente tem ChatGPT, e pode ser que eu esqueça de alguma também. ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Kimi, Qwen, tem uma que chama, como é que é? O do Grok, O Grok é da XAI. E tem uma francesa também que me fugiu o nome agora, que eu lembro depois, que também era forte. Cara, então só essas que eu falei é mais ou menos o funcionamento ali do ChatGPT. Então você tem tudo isso aí de gama e as generativos. de IA generativa de chat, né, de texto, que você pode explorar e todas que eu falei funcionam de uma maneira gratuita em algum ponto. E aí, só complementando, Diogo, o que a maioria das pessoas que me perguntam, por exemplo, me encontram na rua e a gente acaba discutindo é o seguinte: é, será que todo mundo conhece os aspectos relativos à segurança de dados dessas plataformas? Então. As que geram imagem, as que podem gerar vídeo, as mais evoluídas. Conta um pouco dessa. Faz um tour sobre essas preocupações que estão no nosso dia a dia e que a maioria das pessoas desconhece. Perfeito. Então, primeira coisa que eu incentivo sempre é usar e testar, né? Agora,
Se você ainda está preocupado na era que você vive hoje, em fazer login em plataforma, cara, não tem muito o que falar, né? Você está o tempo inteiro logado em algum lugar e suas informações já estão ali. Bom, eu, como, vamos dizer assim, também criador de conteúdo, como eu gravava muito vídeo sobre muitas ferramentas e plataformas e queria testar todas o máximo que eu conseguisse, eu criei um e-mail só para isso. Então, se você quiser e achar melhor, crie um e-mail só para isso, se cadastre em todas ali e vai testando. Por quê? Isso entra com o que o Marco falou. Cada uma vai ser melhorzinha em alguma coisa. A gente já falou em algum outro conteúdo que a gente fez, em que o ChatGPT, é o Mistral, o nome da francesa, eu lembrei. Então, o ChatGPT, a DeepSeek, o Gemini, tudo, eles são produtos com inteligência artificial. Então, é uma interface, é uma maneira de você se comunicar com a inteligência artificial via chat. Então, eles criaram uma interface. A gente não tem uma interface ChatGPT, WhatsApp para conversar entre a gente? Poderia ser o SMS, é texto também, né? Sim. Poderia ser e-mail, é outra coisa, é outra ferramenta. Mesma coisa, ChatGPT é uma ferramenta que utiliza uma inteligência por trás que a própria OpenAI criou essa inteligência. A DeepSeek é a mesma coisa, o Gemini é a mesma coisa. E cada inteligência foi treinada com uma quantidade absurda de dados. Só que cada uma foi treinada pensando em que ela fizesse algo melhor do que a outra. Então, por exemplo, hoje a gente for pensar em ChatGPT, ela é muito boa em criar textos e em algo que não é tão bom às vezes, em te agradar. Então ela tá sempre concordando contigo, é tudo sempre muito legal, tudo muito bacana, vamos pra cima. É aquele coach de internet. Vamos explorar melhor essa parte. Por exemplo, é possível que eu peça para que o ChatGPT ou qualquer outra plataforma de IA generativa, ela se adeque a um comportamento que eu quero, a um tipo de Sim, resposta, a um sem dúvida. posicionamento? Explica isso para a Sem gente um dúvida. pouquinho, Diogo. E o Marco tem falado bastante de IA generativa, e só para entender também, deixar isso muito claro, né? A IA generativa é a inteligência artificial que a gente está lidando hoje, né? A inteligência artificial, os estudos começaram lá na década de 50. Então, muitos anos atrás era um outro tipo de IA, e a gente já lidava com inteligência artificial antes também nas redes sociais, na Netflix, que são o machine learning, né? Como é que fala? As O, recomendações? sim, mas o algoritmo, né? Algoritmo. O algoritmo das redes sociais é baseado em machine learning, na inteligência artificial. Então ela não só entende a sua preferência, como ela mapeando o seu estilo, ela faz uma ligação. Olha, o Diogo gosta disso, o Marco também gosta disso aqui. Mas aí cruzando esses dados, pode ser que eles gostem disso aqui. É. E aí ela vai mapeando. Agora Leva em imagina. consideração faixa etária, Isso, localização exato, exato. geográfica, os filmes que já Tudo, assistiu. tudo. Então, É, outra coisa bacana de explicar, né? A inteligência artificial adora muito é. dado, Quanto né? mais dado, melhor para Pouco dado é ruim. pouco dado, ela tem chance de falar besteira. Quando ela tem muito Exatamente. dado, ela tem mais facilidade em lidar e trazer informação. Por que que eu peguei nesse ponto, né? Porque muitos empresários, em reuniões que a gente vem fazendo, eles falam assim: puxa, mas eu tenho uma empresa, eu tenho há 40 anos essa empresa, eu tenho um monte de informação, como é que eu faço para selecionar as informações? Eu É. falo, não Não, seleciona. deixa aí. Traz todas as informações para dentro da plataforma que ela vai ajudar você a encontrar um padrão, ela vai ajudar você a responder dúvidas que você tem sobre fatos que aconteceram no passado que você nem mesmo lembra. Então, Exato. é um ajudante, vamos dizer assim, né? É uma ferramenta que ajuda as empresas a usar todo o histórico delas para prevenir perda, para melhorar a performance, para não cometer os mesmos erros, É. para identificar clientes e assim por diante. Isso é um produto também com inteligência artificial, né? Então, tudo isso que a gente está falando são produtos que utilizam inteligência artificial. E aí, voltando para o que a gente estava falando, cada empresa tem uma tendência ali de. Então, o ChatGPT tem isso, de ser o amigão, o cara comunicativo, gera bons textos. Hoje gera boas imagens também e bons vídeos, né? Então, aí a generativa ela gera. Então, se você está falando de texto, de imagem, de áudio, de música, de vídeo, ela está gerando alguma coisa, é uma IA generativa. Então, ela está gerando. Então, o ChatGPT, a OpenAI, a empresa do ChatGPT, dona do ChatGPT, tem diversos modelos e cada um faz uma coisa diferente, né? Tem o de vídeo, de áudio, tem o de texto e etc.
E aí, ela tem isso aí, é o amigão. E aí você vai para o Gemini, ele tem um pouco a ver do Google ali, um pouquinho mais pesquisador, ele vai buscar mais informação fora, na internet, porque normalmente eh, os modelos de inteligência artificial eles são treinados com dados da internet, vamos dizer assim, só que até um determinado período. Então, nós estamos em março de 2026, certo? Então, se a empresa resolver treinar um modelo novo hoje, provavelmente ele vai ficar próximo da data de hoje ali. Vamos supor, vai ser dezembro até dezembro de 2025, né? A partir daí ela não vai ter esse conhecimento. Ela vai ter um conhecimento até dezembro de 2025. Isso não é tão perceptível hoje. Lá no começo do ChatGPT, quando era o GPT 3.5, era mais visível isso, porque não tinha a facilidade dos modelos acessarem a internet e buscar informações em tempo real, né? E hoje já tem. Então a gente nem percebe tanto isso e o Google tem mais essa facilidade, essa veia do Google de pesquisa. Então ele busca na internet mais vezes do que o ChatGPT, por exemplo. E sem falar que quando você olha para o Google, algumas pessoas se esquecem, mas o Google ele tem a mão no Android, o Google tem É, um pacote de aplicativos absurdo, sim, que vem tanto no gratuito quanto no pago, perfeito. e a inteligência dele acaba, de alguma forma, muito mais enriquecida no pacote pago do Workspace, né? Sim. Ela, para quem não viu isso funcionar ainda, é sensacional. Você abre uma planilha, por exemplo, com 5, 10 mil linhas, e você usa o Gemini para fazer uma análise dos dados que estão naquela planilha, gerar gráficos, fazer comentários, fazer observações, É isso aí. tirar conclusões a respeito. Você pode criar um planejamento, como eu fiz recentemente, fazer um planejamento comercial usando como parâmetro os produtos mais vendidos com O melhor histórico de margem. um ano Um de histórico, venda um histórico de um ano de venda, ele faz isso para você em minutos. em minutos, o que eu levaria um dia para fazer, É ou mais, né? ou Se for mais. analisar 5.000 linhas da Exato, planilha, meu exato. Deus. Então assim, estamos perdendo muito tempo nas empresas com ferramentas que estão na máquina dos colaboradores Exato. instalado, mas Isso, não usa porque não sabe usar, não aprendeu a isso usar. entra muito no que a gente ia falar, aproveitar o que você já tem em mãos aí, né? Então, quem nunca usou o Gemini? Ah, mas como assim tem que entrar na planilha? Nós vamos explicar como usar isso, como fazer. Sem dúvida. E só finalizando o raciocínio que a gente estava, o Claude, por exemplo, é muito foco em estruturamento de texto, um texto muito mais estruturado, mais direto, foco em código. Então, é interessante testar todas para você identificar aquilo que você mais precisa no dia a dia e qual que você vai usar mais, tá? Então testa os planos gratuitos. E aí entra no Gemini, a Google, no começo o ChatGPT tava, a OpenAI resolveu sair na frente e falar, vou ser o primeiro a aparecer a massificar isso, legal. O Google ficou para trás e todo mundo ficava se questionando, cara, como é que pode uma empresa do porte do Google tá quieto? Enquanto uma empresa que veio do nada faturando, rodadas de negócio e bilhões de dólares, quando na realidade a gente percebe que parece que a Google estava lapidando melhor as coisas antes de colocar no mercado, porque a OpenAI veio sem nome nenhum, né? A Google já tem todo um background de conhecimento e tudo, e realmente eles vieram, e cada vez mais eles estão colocando as asinhas de fora e mostrando a capacidade deles na inteligência artificial, que é algo fenomenal. Muitas coisas com o nome Google e outras que nem têm o nome Google, mas que são da Google, por exemplo, o Notebook LM, né? Para você acessar, tudo bem, notebooklm.google.com, mas o Notebook LM, você não sabe nem que é da Google, mas é uma das ferramentas que eu mais uso e acho mais incrível. Sensacional. Por isso que entra, né, Marco? Aquela coisa de testar as ferramentas. Teste. Faça o e-mail que você queira aí. Ah, eu quero fazer um e-mail à parte só para testar. Faça e-mail, Exato. testa e devo pagar? Essa é uma pergunta constante, né? Mas será que vale a pena eu pagar por uma IA generativa? Vou gastar aí R$ 100 por Minha mês, não resposta é sei o sempre quê. depende. É, Depende. qual é o ganho? É. Igual, eu não falei da Perplexity, né? É uma outra IA que ela também tem o modo chat, mas ela é muito boa em pesquisa aprofundada. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que escreve artigo científico, faz essa pesquisa um pouco mais aprofundada de artigos e tal, a Perplexity é uma ferramenta incrível. E ela lançou agora o Perplexity Computer. O que que seria isso? É
um agente autônomo da Perplexity. Então você pede algo para ele, literalmente. Pede para fazer alguma coisa. Ah, acessa um site, faz isso, qualquer coisa. Ele vai se virar para fazer. Isso que é um agente autônomo. Ele não vai tomar uma decisão, mas se você pede, ele vai usar tudo que ele sabe e vai buscar como fazer isso e vai realizar aquilo para você. Sim. Quanto que custa? R$ 10.600 por ano. Ou R$ 1.060 por mês. Vale a pena? Depende, né? Para mim, hoje não. Não vou pagar R$ 1.000 para testar uma ferramenta. Agora, se o cara é um pesquisador que vive disso e aquilo vai ajudar ele no dia a dia, pô, pode ser que se torne barato. Isso tem muito a ver com a análise que nós fazemos sobre o custo e o uso da tecnologia, né? Um agente de atendimento é caro ou é barato? Uma ferramenta dessa é cara ou é barato? Não existe caro e não existe barato. O que você acha de pagar R$ 1.600 numa ferramenta por mês e ela te trouxer 160 mil de faturamento? É. Ficou cara ou ficou barato? Exato. Agora, eu gasto R$ 1.600 por mês e não ganho nada com essa ferramenta, ela ficou absurdamente cara. E muitas vezes não é o faturamento direto, né? Exato. Se a gente está falando de uma ferramenta dessa, você paga um chat GPT R$ 100 por mês, R$ 110 por mês um cloud, mas você ganha 3 horas do seu dia, não vale a pena? Sim. Quanto custa? 3 horas do seu dia. 3 vezes 3, Precifica. 3 vezes 30, Exatamente. não vale R$ 100? Muitas vezes vale. Né? Exatamente. Então é isso que você tem que pôr na ponta do lápis também. Então, mas para fazer isso você tem que saber usar. Tem que saber usar. Por isso que a gente recomenda. Testem, Isso. usem. Se você é um universitário, por exemplo, que está fazendo um curso, uma pós-graduação, você está terminando a graduação, tem que entregar o teu TCC, você está fazendo um mestrado, um doutorado, etc., tem uma IA generativa a mais, por exemplo, de repente o Perplexity ele é muito mais útil do que um Gemini para fazer esse tipo de trabalho. Exato. Né? E outra coisa importante que eu tenho feito, né, e eu tenho estimulado as pessoas ao meu redor a fazer também, você está com alguma dúvida a respeito do que faz, do que não faz? Pergunta para ela mesmo. Pergunta para a ferramenta. Pergunta para o Gemini, pergunta para o chat. Fala assim, olha, eu queria saber, isso aqui funciona para isso? Quais são as ferramentas mais indicadas para essa atividade, para aquela atividade? Pergunta para a própria IA generativa que ela vai responder para você. Eu tenho um curso, o Marco sabe, de inteligência artificial, que é o básico do básico, para quem quer aprender a usar, se cadastrar na ferramenta, ChatGPT, Gemini, o básico do básico. Hoje, graças a Deus, estão beirando 6.500 alunos e tem muita pergunta que veio assim. Ah, mas ele faz isso, ele faz aquilo? Pergunta para ele. Pô. Exato. Você já está lá, você já está lidando com ele, pergunta. Então as pessoas ficam com receio muitas vezes de perguntar. Às vezes as pessoas querem, que a gente fala, o terror do Sam Altman, né? A pessoa que dá obrigado. Obrigado. Porque você tem que usar um poder computacional só para computacionar aquilo. Atravessa o Atlântico inteiro para chegar no servidor dele e voltar. Para o ChatGPT falar de nada. Né? Mas tudo bem, não tem problema falar obrigado, pode falar. Exato. Mas não tenha receio de perguntar, de explorar. Uma coisa que a pessoa tem que tirar da mente que é algo técnico, e não é. Cada vez mais as IAs estão sendo treinadas para ser naturais. Então, você, hoje, inclusive, você não tem tanto a necessidade de fazer uma engenharia de prompt. O prompt é a instrução que você joga lá para a inteligência artificial. Antigamente eu ensinava isso. Ainda ensino, porque quanto mais contexto você joga para IA, melhor. Quanto mais você formular o que você quer e der o contexto para ela, mais Melhor vai ser o precisa vai ser a resultado. resposta, exato. Mas se você jogar, eu quero um texto hoje, ela não vai cuspir um texto. Ela vai te fazer uma série de perguntas. Um texto sobre quê? Qual o tamanho que você quer? Que é tudo Exato. que eu ensinava para você. Então, cada vez mais está natural a conversa. Então, não tenha medo de bater um papo, realmente. Não. Poxa, ChatGPT, eu estava pensando em escrever um livro. Sei lá, não que você vai escrever um livro no ChatGPT, mas Exato. para idealizar alguma coisa, né? Bate um papo com ele, você vai se surpreender. Você vai ver que ele vai te levando, vai conversando. Cuidado que ele vai te incentivar a fazer tudo. Exato. Mas dá para não você, tenha medo. Dá para você dar uma instrução, como eu dei uma instrução Isso. para minha ferramenta. Eu falei para ela o seguinte, olha, eu não quero que você concorde com tudo que eu falo, eu não quero que você seja o meu coach. Eu quero que você seja um crítico ferrenho das minhas ideias, que você questione todos os pontos fracos, que você me coloque todos os obstáculos possíveis na frente, porque eu quero chegar mais rapidamente a um resultado que funcione. Então, quando você dá esse comando para ela, principalmente nas pagas, né, Diogo? Nós estamos falando de uma ferramenta paga. Então, quando você
traz a tua personalidade, o teu estilo, aquilo que você espera dela para dentro da plataforma, ela assume essa posição, essa postura, e ela vai ser seca, vai ser dura com você. Eu costumo falar, quando é uma ideia de negócio, principalmente algo mais sério, eu costumo falar, derrube minha ideia. Ou seja, completamente ao contrário, eu não quero opinião, eu quero que ela derrube a minha ideia. Exatamente. Porque ela vai fazer de tudo para derrubar e Exa- descredibilizar exatamente. aquilo. Aí, Eu não me recordo agora qual foi a ferramenta que eu utilizei também fazendo um teste desses, e usei no telefone, né? E cara, ela foi tão seca, tão grosseira, que eu tive que falar para ela, ó, tá bom, né? profissional é uma coisa, grosseira é outra. Ela pediu, não, desculpe, vamos melhorar a elegância na nossa comunicação. Eu falo, bom, aí Tá vendo? acerta esse tom, que ficou rude. Então eu pedi para que ela fosse, como se diz, autêntica, e ela acabou indo Foi para o lado, demais. e ela foi autêntica demais. E aí você vai modulando. Mas isso que o Diogo acabou de falar é um exercício sensacional. É o exercício de você utilizar a inteligência, e aí eu vou dar a minha humilde opinião a respeito da IA paga e da IA não paga. A IA gratuita é um estagiário, eu vou dizer assim para você, um estagiário bem formado. A IA paga é um executivo sênior. Um CEO. É um CEO, é um conselheiro. É. Ele sabe, assim, a qualidade da resposta que vem vale cada centavo que você pagou. O que precifica um modelo de inteligência artificial? Normalmente é o seu treinamento, né? Então, quanto mais robusto o modelo, mais foi necessário capacidade computacional, etc., para treiná-lo, mais dados, etc. Isso torna o modelo mais caro. Sim. Eu estou falando bem resumidamente, assim, eu Exato. não estou entrando em detalhes mais técnicos que existem outros Sim, parâmetros, sim, mas sim. só para elucidar. Inclusive, antes de você emendar, em cima desse assunto que você está dizendo, recentemente saiu uma reportagem que mostrava a competição entre China e Estados Unidos, onde a OpenAI, que é a mãe do ChatGPT, gastava 100 milhões de dólares para treinar uma inteligência, né, uma LLM, enquanto o japonês gastava 10 milhões, gastava 10% para atingir um resultado ligeiramente superior. E agora vai começar essa guerra. Inclusive a Anthropic, que é a dona da Cloud, pegou a China no pulo também, né? Foi dito, né? Eu não sou eu que vou provar nada e nem eu que acusei. A própria Anthropic falou que a China criou, eu acho que foram 24 mil contas falsas e começaram a se comunicar com o Claude fazendo uma destilação de modelo. O que é destilação de modelo? É você criar um modelo utilizando resposta de outro. Então, eles utilizaram praticamente o Claude como pegando as respostas e treinaram o modelo. Eu falei, bom, então eles fizeram uma destilação do modelo do Claude. Destilação é bonito, não é isso. Não, mas é isso. Não, é que destilação é uma técnica real, que você pode fazer, mas eles estão fazendo de maneira ilegal. É o que a China faz de melhor. Né? Exato. Então, bom, é isso. E aí, voltando à precificação, por que eu falei da precificação? Quando você está com um plano gratuito, é óbvio que eles vão te colocar o modelo mais barato. Sem dúvida. Não tem porquê. Pode ser que muitas vezes eles coloquem o mais caro, mas você tem um período de tempo ou algumas interações somente, depois ele já vai pro barato. Porque aí você pega o gostinho, você, caramba, isso aqui é bom. Aí depois você... É que nem aqueles pacotes de telefonia antigo, né? Eles te davam um pouquinho de É internet, isso aí. acabou aquele pacote e te trazia para a rede de escada. Exato. Né? Você saía na época o 3G, você voltava pro Edge. Exatamente. Aí, meu Deus, aquele negócio que é Horroroso. 56 KB de velocidade. Senhores, é assim, ó, não tem nada de graça. Não tem almoço grátis. Não tem almoço de graça. Ah, vamos lá que eu vou te pagar almoço. Mentira. Tem alguma coisa por trás disso. Pô, por isso você me pagou o almoço ontem. Exato. Não caia nessa. Ah, usa esse aqui que é gratuito. Olha, usa o Google que é gratuito. É gratuito, sim. Acredita que eles não ganham absolutamente nada com isso. Posso contar um segredo? Pode contar. Para quem está lá na internet é muito óbvio isso, mas assim, trabalhando com a internet, né? Mas se você não está vendo o produto, você é o produto. Você é o produto. É isso. Exatamente. Pronto. Porque tem alguém pagando para que você veja aquilo que você está vendo, então você está sendo comercializado o tempo inteiro nas redes sociais. E as pessoas ainda se assustam, né? Que elas estão com o telefone do lado delas 24 horas por dia, falando sobre inúmeros como é que pode? Olha que coincidência, eu estava falando sobre micro-ondas com meu marido hoje de manhã, eu abri meu telefone... Uma promoção ótima. Começou a aparecer uma série de propagandas de micro-ondas. Que coincidência, né?
Ele jura de pé junto que não, Não, claro que não. mas eu Claro tenho que minhas dúvidas. Mas é coincidência. Não acreditem em coincidência. É. Coincidência não existe. Bom, e aí voltando aqui para a inteligência artificial, na prática, essa parte de instrução por exemplo, o ChatGPT lidar melhor com você e tal, você pode colocar isso no prompt, mas aí já vamos te dar uma dica aí. Se você for nas configurações do ChatGPT lá, você já pode configurá-lo para que sempre ele haja de uma maneira do jeito que você quer. Então você pode pôr na instrução principal dele lá, porque ele seja sempre crítico, para que ele não fique te apoiando o tempo inteiro, te incentivando, o tom de voz, o como você quer que ele fale, se você quer que ele seja sério, se você quer que seja um executivo, se você quer que ele seja brincalhão, se você está lá só para brincar com ele, pode ser, não tem problema Pode, algum, lógico. você pode fazer o que quiser. Então vá nas configurações e configure seu ChatGPT. Ali dentro você pode configurar, inclusive, o teu nome, para ele te chamar pelo seu nome. Ele vai aprender com o tempo, mas você já pode colocar ali. Às vezes você quer ser chamado de senhor. Eu colocava a minha Alexa, toda vez que eu falava com ela, me chamava de Senhor Incrível Diogo. Ela sempre me chamava assim. Sim, sim, Senhor Incrível Diogo. Então você pode fazer essas brincadeiras se você quiser. Mas então você pode configurar seu nome, você pode colocar ali a sua profissão ou o seu cargo dentro de uma empresa. Então ele vai se balizando e já vai te falando com o linguajar que você está acostumado e que você precisa lidar com ela, né? E você pode renomeá-la Você também. pode renomeá-la também. Meu Gemini, eu chamo ela de Lumi. Aí, pronto. Pronto. Eu Por falei, quê? Porque sim. assim, cria. E eu fui democrático, eu falei para ele, eu não quero chamar você de Gemini, acho nome esquisito. Que nome que você gostaria de ser chamado? Aí começamos uma discussão de nomes. Aí ele chegou assim: eu gosto de Lumi. Pronto. Bacana, pronto. Então agora o seu nome é Lumi. Tá Acabou, bom. tá Aí eu chamo resolvido. ela de Lumi, É aí a isso. gente vai se entendendo. Né? É isso. Então, mas isso pode acontecer com o tempo. O ChatGPT tem um sistema de memória interessante, que ele vai armazenando alguns dados importantes sobre você para saber lidar melhor com você, mas você pode cortar esse caminho já lá nas configurações e configurar toda essa parte. Essa é uma dica, tá? Que você pode usar isso no ChatGPT gratuito, onde quer que seja, já vai te ajudar bastante. Sim. Agora, eu acho que assim, a gente estava falando de Google porque a gente até parece fanboy da Google hoje em dia, porque, cara, a É. gente usa uma gama de produtos e serviços da Google. Eles têm já uma biblioteca, uma caixa de ferramenta absurda, né? Desde o e-mail, que a gente sabe, e tantas outras ferramentas que a gente usa ali, planilhas, Tá tudo naquele documentos, quadradinho tudo no canto naquela. superior Exato. direito do Onde tem Chrome. sua fotinha, do lado É, tem um monte de quadradinho ali, tem uns negócios, umas exato. bolinhas. Você clica Clica ali, ali que você vai ver o que tem. Tudo aquilo ali é ferramenta. tudo, e você pode usar de graça tudo que tem ali. De graça, né? É, sem desembolsar nenhum dinheiro ali Exato, mensalmente. exato. E se você for para a inteligência artificial da Google, falando diretamente do Gemini, você tem, por natureza, a integração com esse universo que a Google chama de Workspace, que é o seu espaço de trabalho. Já tem uma integração nativa mesmo no gratuito. Exato. Então, faz esse. Não sai do vídeo, abre uma nova aba aí, se você tiver no computador, continua escutando o que eu estou falando e vai fazendo junto aí. Gemini.google.com, você vai acessar aí. Clica na barrinha ali, se você já. Bom, eu duvido alguém que não tem uma conta no Google, né? Mas É tudo bem. difícil. Provavelmente você já vai estar logado no Google, quando você abrir já vai aparecer lá. Clica na barrinha onde você conversa com a inteligência artificial e digita arroba. Aí ele vai abrir já um leque de opções de integrações que você já tem com o ecossistema. Então você já tem uma integração com o seu e-mail, você já tem uma integração com o Google Drive, você já tem com o Google Docs, com planilhas. Então você pode, inclusive, pelo Gemini, falar, pô, me fala aí, resume aí para mim os e-mails não lidos na minha caixa. Os mais Acabou. importantes, por Vai exemplo. Porque trazer. ela sabe o que é importante para você, ela Sim, aprendeu sim. com isso. E outra coisa, tem aí uma pegada que eu percebi que você, assim, na nossa audiência vai ter aqueles que têm Workspace gratuito e o que tem o Isso. Workspace pago, né? A grande diferença que eu tenho sentido é o seguinte: quando você vai para o gratuito, toda a ação começa no Gemini E fica ali. e fica ali, né? E o Gemini traz das outras aplicações Fica para ali dentro não. dele. Você consegue exportar para o Google Docs, para os documentos, então você consegue depois Sim. fazer. Mas realmente a primeira interação é por É ali. ali. E quando você tem o Workspace pago, quando você abre, por exemplo, o Uma Google planilha, Apresentações, ou o Google Planilha, ou o Google Doc, você tem o o Gemini botãozinho de Gemini lá. residente ali na aplicação. Então, essa é a principal mudança, né? Exato. Primeiro, o gratuito. Você traz as coisas para dentro do Gemini
quanto no pago Gemini que vai para cada coisa que tem lá. Exato. Então ele vai ter uma IA específica para cada aplicação no pago, né? Jogou um texto e você clicou na... Tem um símbolo do Gemini assim no canto superior direito, né? Aquela balãozinho, estrelinha, um uma balãozinho. estrelinha. Você clicou ali, ele já abre uma aba De lateral chat também. e ele já começa a te dar alguns, né? Você quer saber isso, você quer saber aquilo, ele já começa a largar, porque ele já entendeu o texto. Isso, a partir do momento que você clica, seja uma planilha, um texto ou uma apresentação, ele já vai ler aquilo tudo e ele já vai entender do que se trata. Ele já vai estar sabendo do que você está falando. Vai ficar ativo para você interagir com ele. E já vai te dar umas perguntas, sugestões, né? Sugestões de perguntas e de interações que você pode ter com ele. Inclusive, a gente recebeu essa planilha aí de 5.000 linhas de um cliente sobre vendas e etc. A gente jogou lá, no momento que eu joguei para dentro do Google Planilhas e cliquei no Gemini, ele já falou para mim, olha, tem 3 linhas repetidas, você quer que já exclua, já limpa essa planilha? Eu falei, cara, calma aí, cara, 5.000 linhas, pô. É incrível, é imediato. E uma dica importante, tá? Se você gosta de planilhas, você sabe que as planilhas, eles colecionam abas, certo? Uhum. Então, para você interagir com o Gemini dentro do Google Planilha, você tem que estar a aba que você quer interagir aberta na tela. Sim. Não acha que ele vai entender qual aba que você está querendo trabalhar espontaneamente. Sim. E aí, dentro do Gemini já fica um pouco mais difícil, né? Você vai perguntar dados. Mas no próprio Gemini é uma coisa maluca de se pensar isso também. Para quem usa muito o Google Drive, por exemplo, e tem vários documentos de texto, a gente faz muita reunião online. E a gente também usa o Google Meet, que é do Workspace. E a gente faz a transcrição de toda a reunião, né? Então a inteligência artificial já vai ouvindo tudo que está sendo falado e já vai transcrevendo, já vai transformando em texto. Quando acaba a reunião, automaticamente já tem uma pasta lá com todas as transcrições. E não só isso, todos os outros documentos que a gente joga lá dentro, que a gente foi escrevendo, coisas que a gente vai ter que... É muito legal trabalhar com o Google de frente do Word, porque fica tudo compartilhado e se você altera já automaticamente salvou para mim e vice-versa. E a gente consegue trabalhar em equipe melhor. Cara, no gratuito, se você digitar no Gemini @ e selecionar lá Google Docs e falar encontre o documento, a transcrição sobre a reunião tal, ele vai te trazer, cara. É um absurdo. É um absurdo. Se for pensar em centenas de documentos sei lá dentro, ele rapidamente te traz e você conversa com ele sobre aquele documento. Pô, o que foi falado, o que é isso e tal. No Google, no Gemini é gratuito, cara. E o que nós estamos falando aqui, para que você possa compreender, tem um pacote de funcionalidades que nós trazemos para dentro dos treinamentos que a gente oferece não só para as pessoas físicas, como para as empresas, principalmente para as empresas. Porque parte do conceito da administração do tempo e produtividade, né, parte deste conceito está em você organizar os seus arquivos. Né? Perfeitamente. Você organizar as suas coisas. Se você leva hoje mais do que 30 segundos para identificar um arquivo dentro das tuas pastas no teu computador, eis aí, primeiro que falta metodologia para organização de arquivos. E segundo, está aí uma solução para quem trabalha com o Google Drive, que eu acho impressionante, porque eu tiro toda a carga da minha máquina, jogo para as nuvens, eu tenho certeza absoluta que o processo de backup do Google é infinitamente superior ao meu processo de backup, ok? Eu posso conectar todo o meu ecossistema de arquivos de qualquer máquina do planeta com o meu login do Google e não estouro a memória do meu notebook. Então, assim... mas é seguro? Metodologia, né? Aí outro medo que tem é seguro? É seguro. O que é seguro? Né? Alguém vai entrar... É seguro aos olhos de quem e pensando em quê? Olha, existe, por mais que você não acredite, existe uma preocupação das Big Techs em um assunto que pode destruir a reputação dessas empresas que demoraram décadas para construir, outra coisa, que é a privacidade. Imagina quantos advogados ou quantas pessoas estão de olho esperando só uma brecha para ganhar milhões de dólares em cima disso. Num processo multibilionário contra uma empresa dessa. Então, não é brincadeira. Ninguém está para brincar, né? Outra coisa, né, meu? Quantos aplicativos você já não usa? Quantos sites você não acessa? Quantas coisas que... É mais fácil você cometer um erro por falta de conhecimento do que utilizando ferramentas do Google. Não precisa ir muito longe. Quantos de vocês que estão assistindo hoje a gente aqui tem no seu telefone celular um antivírus, anti-malware, enfim, anti-adware
pago, porque aqui estão todas as tuas plataformas de pagamento, por Toda a exemplo. sua vida, Toda a tua vida e banco. todos os seus contatos, de Então todos aqui, os ó. seus familiares, seus Isso. amigos, e contatos de Exato. negócio, todas as suas redes sociais, Exato. todos os seus bancos, tá tudo aí. Você Então- tem medo de usar? Então existe É. ignorância e hipocrisia. Existem as duas coisas, né? O medo é real, você precisa se preocupar Preocupação. sim, Preocupação. claro, Tem que ficar atento. mas, cara, ou você usa ou você não usa. Não tem Eu o que ainda fazer. escuto de pessoas 60 a mais alguma coisa do tipo: eu não compro pela internet. Tá bom, eu compro, Veja. chega rapidinho. Veja, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe mais, nos próximos 4, 5 anos, espaço para esse tipo de comportamento. Se você daqui a pouco não dominar o básico da inteligência artificial, o básico do que nós estamos falando, você não consegue, não é que você não consegue um emprego para quem tem MBA, você não consegue se empregar numa atividade operacional. É. Hoje eu tenho muitos amigos que trabalham no segmento de recrutamento e seleção, meu filho é um deles, o Gabriel, e parte da demanda do job description, né, da É função, saber lidar, né? é conhecer algumas ferramentas de inteligência artificial. Então, antigamente era fala inglês, fala espanhol, conhece o pacote Office. Hoje, isso tudo cai por Você quer terra. um pior? Uma das classes de trabalhadores que mais tinham medo, e muita gente ainda tem muito medo da inteligência artificial, são desenvolvedores, né? E hoje, mais do que nunca, as empresas querem que o desenvolvedor saiba lidar com a inteligência artificial. Fundamental. Exigem, nem querem. E o Exigem. pessoal, cara, eu lembro, posso falar? No começo, lá em 2022, 2023, quando eu comecei a criar conteúdo, trazer de fora para o Brasil sobre a inteligência artificial e começou a massificar essas coisas, eu vi empresa de marketing falando assim: propaganda da empresa. Aqui não usamos inteligência artificial. Isso como, Um visionário, né? aqui não utilizamos inteligência artificial. Contem conosco. Pergunta se ele usa hoje. Com certeza Com deve certeza. usar e usar muito. Vou Então, dar aí entra isso. A empresa não quer que você não vá trabalhar porque a IA vai trabalhar. Ela quer que o desenvolvedor domine a inteligência artificial, porque ele vai entregar o que ele muito entregava em mais uma rápido, semana, com em muito um mais dia. qualidade. Em um dia já com depurado, com os erros já mapeado, a IA já testou tudo, já fez tudo. E é isso. Aí entra, o que vai entrar? Aí a utilização de tokens, vai querer reduzir, deixar mais barato. Então a pessoa vai ter que saber usar. Nós estamos falando do primeiro nível. Sim. Entender o que é IA e saber usar. Depois tem que o jeito de usar barato. E rapidamente, só para não ficar desconectado, Isso. para quem está escutando, tokens, essa é uma palavra pouco conhecida, mas é assim, ó, toda vez que uma inteligência precisa ir até a sua origem e voltar com uma resposta ou entender uma pergunta, isso custa, são centavos, centavinhos, né? O token é a mínima parte que a IA interpreta. Mínima parte, como se fosse um caractere. Tanto na ida quanto na volta. Então, quando você manda uma frase, os tokens são as mínima parte dessa frase. É que não dá para explicar efetivamente o que é essa mínima parte, porque para cada modelo é É diferente. diferente. Mas entenda como um caractere, vai. Sei lá, inteligência artificial, um token é o IN, é um token, TE é outro token, o I é outro token, e assim vai. E aí, as empresas cobram por milhões de tokens. Exato. Então, um modelo caro, 10 dólares, 1 milhão de tokens de saída. E tem modelo que custa 60 cents de dólar, 1 milhão de tokens. Exato. Não acha que ia ser de graça você Não. utilizar um servidor que está do outro lado do planeta para te trazer informação treinada que custa mais de 100 milhões de dólares para treinar? E aí, o que o desenvolvedor vai ter que fazer? Ele vai ter que saber programar utilizando IA, utilizando menos token. Com menos token. Porque não adianta você ficar perguntando e tudo o tempo inteiro para IA faz isso, faz aquilo, não deu certo, faz aquilo. Isso tudo são tokens. Ó, e aproveitando-se tudo aquilo que a gente falou, e com certeza tem muito assunto que você pode não conhecer, que não seja do teu dia a dia, etc. Aproveita que você está aqui assistindo esse programa, se inscreva no nosso canal, porque o nosso objetivo é trazer conteúdo de alto nível, mastigado, traduzido para a necessidade do dia a dia, tanto das pessoas como das empresas. Curta esse vídeo para que a gente possa fortalecer o nosso canal e também
faça um comentário, pergunte aquilo que você não entendeu. Explica melhor o que é esse negócio do token. É. Como é que eu posso processar essa... Ou sugira para os próximos episódios os assuntos aí. Exatamente, manda a sua sugestão, as suas dúvidas, que para a gente é muito importante. Ou então peça a sugestão, fala, olha, eu trabalho com imagem, eu trabalho com vídeo. E aí, só pegando rapidamente um gancho, né? Eu tenho um filho mais velho, o Vitor, que ele é formado em cinema e audiovisual pela SPM, quer dizer, uma formação excelente, uma das 3 melhores faculdades do país. E ele tem uma produtora. E essa produtora hoje, ela é uma produtora que nós reposicionamos essa marca para ser uma produtora boutique, que trabalha com vídeos para as redes sociais, só que com uma pegada cinematográfica. E o que isso tem a ver com o assunto que a gente está tratando aqui? Porque o jogo hoje não se joga mais em sets de gravação, com selecionamento, com seleção de ator, de atriz, de cast, de locação, etc. Você cria toda a ambientação, você cria todo o cenário, você cria toda a iluminação, paleta de cores dentro de uma ferramenta. Um comando. Ou seja, o produtor de vídeo hoje do futuro é um cara que não só domina os aspectos técnicos da profissão, mas principalmente que ele conhece inúmeras ferramentas de inteligência artificial e sabe aplicar cada uma delas para cada uma das necessidades. Perfeito, é isso. Então é realmente a adaptação de mercado, né? Assim como na Revolução Industrial, quando surgiu os computadores, quando surgiu a internet, muitas adaptações aconteceram e as pessoas que ficaram paradas, obviamente, perderam o mercado. Isso é óbvio. Mas não é questão que a inteligência artificial roubou, ou que a internet roubou. Sim. O cara ficou parado, ele tem que se adaptar, aprender e evoluir junto com o que está Agora, acontecendo. pensa mercadologicamente falando, o que vai acontecer com aqueles grandes equipamentos de gravação, de filmagem, Pois que se é. vendia no mundo inteiro? Toda a qualidade, a produção não acontece nem na tua máquina mais. Acontece nos servidores das ferramentas. Então você não precisa mais de um iPhone para gerar uma imagem maravilhosa. Você vai gerar isso dentro de uma ferramenta de inteligência artificial. E não vamos ser hipócrita, né? Existem os puristas que até hoje escutam vinil. Exato. Só que quantos discos são lançados hoje? Para mercado, nós estamos falando de mercado, não estamos falando de curtir. Exato. Hoje em dia ainda existe lançamento de vinil, voltou essa moda de lançar em vinil. Você compra uma vitrola, vão ter pessoas ainda que vão utilizar câmeras para fazer uma filmagem estilo purista. Não, vou trabalhar iluminado. Vai ter, Claro que vai vai. ter. Só que mercado, estamos falando de mercado, de projeção e produtividade. Não vai fazer sentido. Não tem espaço. Não vai fazer O que sentido. acontece são as modas, que nós estamos falando de moda. Por incrível que pareça, Eu gosto de carro velho. Por exemplo, a molecada eu tenho acompanhado essa porque eu tenho um filho de 22 e eu tenho um filho de 25. Essa molecada dos 20 e poucos anos, sabe qual que é a vibe deles com imagem agora? Todos eles com iPhone na mão, tá? Todos que podem com iPhone na mão. Mas sabe o que eles estão comprando? Aquelas máquinas digitais da década de 90. Aquela que sai a fotinho na hora, Tira de Polaroid. foto. Não, Não, isso, tá. está naquele displayzinho desse Sei, tamanho. sei, Olha sei. que linda essa foto. Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo. A gente passou por isso sofrendo com isso aí agora. Eu tenho umas 42 máquinas dessa que não funcionam, jogada numa gaveta. Marco, e além de tudo isso que a gente falou, dessas evoluções, dessas ferramentas de mercado que a gente tem hoje, ChatGPT e tudo que a gente já falou nesse episódio, existem as soluções personalizadas, né? Que são criadas utilizando as inteligências artificiais que existem dentro dessas ferramentas, mas para fazer aquilo que a empresa precisa de uma maneira específica, né? Então a gente falou de planilha, falou disso, daquilo, mas muitas vezes tem uma demanda específica dentro da empresa em que nós, como empresa, além dos treinamentos que a gente promove, a gente consegue desenvolver e criar e integrar isso para a empresa. Sim. Por exemplo, um agente de atendimento no WhatsApp. Um exemplo. Né? Exato. É o que o mercado chama de segunda onda. Isso. E é quando você pega a inteligência artificial e cria um produto com ela para ser um apoio operacional dentro do teu negócio. Braço dentro do Isso negócio. merece um próximo programa, hein, Diogo? Exato. Eu acho que já falamos muito, mais de 1 hora aqui, eu acho que já deu. E espero que você tenha tirado alguma coisa. E eu acho que o resumo, o proveito que eu ficaria feliz as pessoas tirarem do episódio de hoje é perder o medo de testar a inteligência artificial. Você está com medo do e-mail? Repetindo, cria um e-mail só para isso, testa todas as ferramentas. Se você quiser saber mais sobre algumas ferramentas, procura a gente.
O Marco tá com o Instagram aberto agora também. É marco.geragiro o Instagram? Marco.geragiro. Marco.geragiro. O meu Vamos é deixar a descrição embaixo do Isso, o meu vídeo. é Diogo PZ Lopes. Tem o da BrosAI.consultoria também no Instagram. Chama a gente lá, quer falar sobre alguma ferramenta, quer perguntar alguma coisa, entre em contato com a gente. Nosso e-mail vai estar aqui também, Sem dúvida. contato@brosai.com.br. E se você é um empresário, quer um diagnóstico gratuito da sua empresa, a gente está disponibilizando também dentro do nosso site, tem o brosai.com.br/diagnóstico sem acento. Você vai acessar lá, você vai conseguir pensando dentro de um processo da sua empresa, você coloca lá o quanto que fatura, quanto que custa esse processo e o quanto de inteligência artificial você quer aderir nesse Sim. processo, você vai ver a economia que você tem no ano É lá. uma página bem intuitiva e, além disso, nós oferecemos também uma videoconferência conosco de 30 minutos para que a gente possa discutir em cima de um processo que você tenha dúvida. E antes de você sair, antes de terminar, se inscreva no canal, habilite aí o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com quem você acha que é importante compartilhar, curta esse vídeo e deixe aqui a sua dúvida, o seu questionamento, faça o seu comentário, que isso só enriquece os nossos próximos Bros Exato, Talks. exato. No próximo episódio a gente tem a intenção de falar um pouco sobre agente de inteligência artificial, o que que é um agente, o que que é inteligência artificial, um separado do outro, explicar um pouquinho melhor. Sim. E dentro da página do diagnóstico, 100% gratuito, você tem meia hora conosco também, gratuitamente. Então acessa lá a página, vai estar tudo aqui na descrição e a gente se vê no próximo episódio. Deixe seu like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Obrigado pela paciência, pessoal. Estamos à disposição. Forte abraço. Isso aí, valeu.